que é o que a gente vai discutir agora. Vou pedir para o Naka me fazer companhia nessa entrevista que a gente vai começar agora com o secretário nacional do consumidor, Vadi Damos, que já aparece aqui no telão do CNN 360. Secretário, muito boa tarde. Estou eu aqui, Yuri Pita e Fernando Nakagawa, para esta conversa. Vou pegar do ponto para questioná-lo, secretário, que o Naka deixou. Parece que a empresa vendeu às pessoas o direito de poderem viajar e não está conseguindo honrar com esse direito, até para aproveitar a sua formação de advogado. É isso mesmo? A empresa tem que ressarcir não só os recursos, o dinheiro que as pessoas pagaram, mas como fazer para ressarcir esse direito de viajar, que acaba causando uma frustração sem igual nas pessoas que se planejaram para fazer essas viagens, às vezes tiveram outras despesas e não vão poder exercer esse direito. Boa tarde a vocês, boa tarde a todos os seus telespectadores, telespectadoras. Olha, vocês resumiram bem o quadro que se formou, né, com a decisão, ao que foi anunciado pela imprensa, da 123 Milhas em não cumprir com os contratos já comercializados, né? A argumentação de que sobreveio a pandemia, que após a pandemia os preços de combustível subiram, as demandas por viagem subiram, é plausível, é fato. Agora, não serve juridicamente. Tecnicamente não serve, porque o risco do negócio é de quem assume o risco de montar uma empresa. A empresa, 123 Milhas, ou qualquer outra empresa, qualquer outro fornecedor de serviços de consumo, não podem querer compartilhar os seus prejuízos, a sua imprevisão, a sua falta de planejamento, querer compartilhar com quem não deu causa a essa situação. Os consumidores, os clientes da 123 Milhas, não deram causa a esse quadro, né? E mais, simplesmente oferecer ressarcimento com voucher é, do nosso ponto de vista, igualmente ilegal. O artigo 20 do Código de Defesa do Consumidor assegura ao consumidor, em situações como essas, em que um determinado fornecedor ou resolve ou não tem condições de cumprir com o que foi contratado, ressarcir o consumidor de acordo com a opção que o consumidor fizer. Ela não pode impor o voucher, ela tem que oferecer o ressarcimento em dinheiro. Uhum. Se o consumidor entender que prefere o voucher, tá bom, é a opção do consumidor. Mas se quiser o ressarcimento em dinheiro, a empresa obrigatoriamente tem que ressarci-lo em dinheiro. Perfeito, Naka. Obrigado, Yuri. Secretário, eu entendo essa reação que as autoridades, o senhor, a secretaria precisam tomar diante do que aconteceu, mas eu queria, se me permita, dar dois passos atrás. Este não é o primeiro problema com este modelo de negócio, de venda de pacotes aéreos flexíveis, né? E pensando especificamente neste negócio e tendo no meio dele passagem aérea, que é um setor absolutamente regulado no Brasil e em todo o mundo, pergunto ao senhor: não faltou uma ação preventiva das autoridades, do regulador, diante do problema anterior da Hotel Urbano? Olha, primeiramente, não nos compete, não compete à Senacom, Secretaria Nacional do Consumidor, regular esse setor. Há algum tempo, por conta até do caso da URB, nós nos reunimos com a ANAC, a Agência Nacional da Aviação Civil, que regula o setor da aviação civil. E a ANAC foi muito objetiva conosco: olha, a gente não regula esse serviço, porque eles não são companhia aérea. Nós não temos ingerência sobre esse serviço. E aí você vai me perguntar: tá bom, pô, então como é que fica? Carece de regulamentação, ou por via infralegal ou por via legal, né? O que nós podemos fazer? É punir a empresa que descumpre os contratos sem prejuízo dos consumidores, como nós fizemos com a URB. A URB, o processo ainda está em tramitação,
mas já está bastante avançado. Nós proibimos a URB de continuar, enquanto ela não nos demonstrasse ter condições de honrar com os contratos futuros, ela não poderia comercializar esses contratos. Enquanto ela não mostrasse a condição de provar, né, que ela tem condições de honrar os compromissos passados e honrar os compromissos presentes, ela, ao que parece, está descumprindo e haverá sanções em relação a isso. A 123 milhas, nós estamos iniciando o processo de averiguação. Hoje foi expedida a notificação, a 123 milhas terá 48 horas para responder essa notificação, e nessa notificação nós indagamos o que houve, por que aconteceu, vocês vão honrar ou não vão honrar, o que vocês estão oferecendo em termos de ressarcimento, e a partir do momento que nós tivemos, por enquanto nós temos um noticiário, agora nós estamos buscando a declaração da empresa. A empresa vai ter que nos dizer o que está acontecendo, e a partir da resposta da empresa, de acordo com essa resposta, se ela for insatisfatória, se de fato ficar consolidado que os consumidores terão prejuízo, nós vamos instaurar processo administrativo sancionador. Secretário, até pediu, sei que o senhor não dá para tirar o chapéu, né, de secretário nacional do consumidor, por isso o senhor está tratando dessas questões administrativas, mas é inegável, diante da repetição deste caso envolvendo o setor de turismo, o senhor falou da necessidade de algum tipo de regulação, seja por uma nova lei ou infralegal. Mas muita gente, ouvindo pessoas que estão se inteirando desse assunto e relembrando o outro caso anterior, citando uma palavra que é muito chave: parece um esquema de pirâmide financeira. Queria ouvir o advogado Vadir Damus a respeito disso. Se esses episódios, que já são 2 casos, faz todo mundo ficar ressabiado, se todas essas características que o NACA elencou aqui não fazem com que esse modelo de negócios tenha uma suspeita de funcionar como pirâmide, e se aí não caberia um outro tipo de investigação também, uma investigação de possível infração penal por parte desse tipo de serviço. Sem querer antecipar juízo meritório nesse aspecto, mas é aquela velha história, né? Se tem pelo de gato, se tem rabo de gato, se tem focinho de gato, se tem orelha de gato, mia, né? Provavelmente é gado. Então, a época quando nós instauramos o processo contra a URB, né? Essa questão que você levantou, dessa aparência de pirâmide, ela foi aventada. Então, nesse sentido, além de, no nosso âmbito, que é o âmbito do consumidor, né, de procurar, o nosso objetivo maior é reduzir ao máximo os prejuízos aos consumidores, né? Esse é o objetivo maior. Mas, por outro lado, nós não podemos deixar passar em branco a possibilidade de ilícito penal, né? Então, nós vamos remeter peças ao Ministério Público. Vamos remeter peças, o Ministério Público vai adotar as providências que entender cabíveis. Mas há todo indício de crime contra o consumo. Há todo indício. Você tem toda a razão. Secretário Nacional do Consumidor, Vadir Damus, esteve com a gente aqui. Agradeço também Fernando Nakagawa, que me acompanhou nessa entrevista. Secretário, muito bom trabalho, uma boa semana para o senhor e obrigado pelos esclarecimentos. Eu que agradeço. Um forte abraço a vocês e aos seus telespectadores também. Obrigado.